Porque vejam uma coisa curiosa, teve agora recentemente o julgamento do caso Bolsonaro, não é? Só para citar um exemplo aqui. As pessoas ficaram muito maravilhadas com o voto do ministro Fux. As pessoas da direita, não é, ficaram foi o cara mais sensato ali, foi o Fux. Parece que sim, não é? No entanto, o ministro Fux, não é, ele faz parte justamente deste grupo que propõe as 7 leis de Noé. Então vejam que como é que a coisa funciona, porque nessa dialética infernal, ela só pode funcionar bem se houver o consentimento das pessoas. Essas coisas, elas não vão ser impostas sem o consentimento das pessoas, é preciso que as pessoas queiram isso. E é claro que ninguém quer viver um mundo, né, em caos, aos escombros, todas as pessoas vão buscar alguma solução para isso. É preciso ter um mínimo de ordenamento, um mínimo de lei. E claro, quando se propor, finalmente, né, esse tribunal divino, porque é chamado assim, né, internacional, as pessoas vão aceitar de bom grado contra a agenda woke, a agenda, né, LGBT, etc, etc. E isso foi proposto, pelo Sinédrio em Israel ao governo Trump, ao presidente Trump. O presidente Trump recebeu esta carta para que ele seja, né, o implementador desse tribunal divino internacional que substituiria a ONU. Então observa que há um conflito, não é, entre esta nova direita do governo Trump, o Milei na Argentina, são todos eles, né, pró-Israel, pró, as leis de Noé. É porque no Brasil isso é pouco conhecido, a não ser pelo professor Bezerra que fala essas coisas, mas no Brasil é pouco conhecido, nos Estados Unidos é muitíssimo conhecido. Lá eles chamam de Noahide Laws, né, as leis de Noé. É bastante conhecido porque o mundo protestante nos Estados Unidos é muito, né, os protestantes nos Estados Unidos são muito mais ativos na política, né, norte-americana, e eles são Noahide, né. Aqui no Brasil, mesma coisa, né, mesma coisa. O protestantismo no Brasil, a maçonaria, todas essas coisas estão unidas com este propósito de substituir a Igreja Católica, a religião católica, por aquilo que o rabino de Livorno, Elias Ben Amozeg, chamava de catolicismo de Israel. Nós temos um projeto, tá, do final do século XIX para o início do século XX, de se fazer uma substituição da doutrina católica, transformando a Igreja Católica e utilizando a sua estrutura, o seu tesouro histórico, a sua força espiritual, política, para que a Igreja Católica doravante estivesse a serviço do projeto de Israel e, portanto, seria um catolicismo de Israel, né. E o que seria isso? Seria que o Papa seria um líder religioso capaz de aglutinar as várias outras religiões, não precisa que essas religiões deixem de existir, elas podem continuar existindo, desde que sigam as leis de Noé. E todas as falsas religiões, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, todas as falsas religiões, elas podem seguir perfeitamente as 7 leis de Noé, porque são leis naturalistas, não existe nada de sobrenatural. E vejam que o que acontece com a Igreja Católica após Vaticano II é exatamente isso, não é? A igreja se configura em uma entidade que não tem mais preocupação
com a salvação das almas, com a vida sobrenatural, com a vida na graça. A única preocupação é com as coisas do mundo, é ecologia, não é? Acabar com a pobreza, acabar com as guerras. E eu disse aqui no início, né, que só pode haver paz em Cristo, e o que eles querem hoje, né, é seguir uma agenda que visa o estabelecimento, né, desse chamado catolicismo de Israel, a ponto da gente ver na Basílica de São Pedro, por exemplo, um culto à Pachamama, à Mãe Terra, e vemos agora a marcha triunfante LGBT dentro da Basílica de São Pedro. E, em contrapartida, nós vemos o novo Papa dando uma bênção a uma pedra de gelo. Não foi isso que nós vimos? O Papa abençoando uma pedra de gelo. Com a Marina Silva presente e o Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro, não é? É um ato de... Olha, o significado é mais profundo do que daria para a gente expor aqui nessa aula, mas eu posso antecipar aqui, fazer um breve resumo, né? Porque a gente pode tratar disso depois nas outras partes dessa formação. Segundo essa doutrina da Nova Igreja, do Concílio Vaticano II, e não se iludam, essa doutrina ela é uma doutrina que tem a sua essência na Cabala judaica, e isso é uma verdade, basta que se estude, né, a vida e a obra dos teólogos da Nova Teologia que fizeram o Vaticano II. De Lubac, Karl Rahner, Schillebeck, Von Balthasar. Se você estudar essa gente, você vai chegar na Cabala. Então, a doutrina de fundo é a doutrina cabalista. E esta doutrina, que leva o Papa a dar uma bênção na pedra de gelo, chama-se Tikkun Olam. Isto foi dito pelo próprio Papa atual, Leão XIV, quando ele faz, né, um pronunciamento, uma videoconferência para uma entidade lá de onde ele veio, que é Chicago, e ali ele menciona essa doutrina judaica do Tikkun Olam. O Tikkun Olam é a doutrina da reparação do mundo. Segundo essa doutrina, não há um pecado original no homem. O que há é uma queda da divindade. O pecado é de Deus. E esse pecado de Deus desordenou o mundo. E, portanto, se você pegar aquela árvorezinha da Cabala, né, que tem aquelas esferas, que chamam de sefirotes, né, a última que está no centro ali, chama Malkut, é o nosso mundo. É onde está aprisionada a divindade. A divindade está aprisionada, né, aqui, neste mundo aqui. E, portanto, cabe ao homem fazer a reparação do mundo, consertar o mundo que está ferido pela queda da divindade. A divindade foi aprisionada aqui, no reino de Malkut, a última esfera da Cabala. Então, o homem deve fazer os esforços para fazer a reparação do mundo, que eles chamam de Tikkun Olam. Essa doutrina ela foi camuflada no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Eles vão usar outras linguagens para adequar essa doutrina. E são essas coisas que a gente vê cotidianamente nas escolas, nos programas políticos, né? Essas palavrinhas como, por exemplo, reciclagem, aquecimento global, um mundo sem fronteiras, imigracionismo, multiculturalismo. A Cabala é a doutrina de Satanás, tá certo? Que é ela que rivaliza com a doutrina de Cristo. Então nós temos uma briga aqui, um confronto, uma guerra entre duas religiões. Se vocês não forem católicos, vocês serão cabalistas. Não há saída. Ou é uma coisa ou outra. Não há saída. E para vocês serem católicos, permanecerem católicos, vocês têm que conhecer a doutrina católica e têm que conhecer a doutrina do inimigo, para que vocês não caiam nela. Porque essa doutrina cabalista, ela impregnou o mundo. Então ela está presente no sistema educacional, na pedagogia moderna, ela está presente na política moderna,
ela está presente na economia moderna, ela está presente no pensamento moderno, na filosofia moderna, na ciência moderna, até nos filmes, nos desenhos, tudo é impregnado de cabala, tudo. Pega, por exemplo, este filme do Quarteto Fantástico, que passou recentemente no cinema, não é? E ali você vê claramente a doutrina cabalista. Lá você tem o Galactus, que é o destruidor de mundos. O Galactus é o Adam Kadmon, da doutrina cabalista. Ele é o Adam Kadmon, o homem primordial. Seria, né? Não o homem Adão, mas seria o homem primordial. Ele é que faz a ligação do Ein Sof, que é o Deus escondido, que se contrai no Tzin-Tzum, não é? Ele é que faz essa ligação com Malkuth, onde estamos nós aqui, e a divindade aprisionada na matéria. E durante o filme você tem várias referências, por exemplo, tem um personagem lá, o Coisa, que é aquele homem-pedra, né? Pois então, o Coisa é um judeu que está buscando a sua humanidade. Dado o momento do filme, ele vai para a sinagoga. E ele vai para a sinagoga, e ali fica muito claro, porque no momento que ele entra na sinagoga, o narrador do filme está dizendo: nós sempre soubemos desde o início que um pequeno grupo salvaria a humanidade. E aí mostra a estrela, né? Então, assim, esse tipo de mensagem cabalista está em todas as partes, né? Nas músicas, nos artistas, no cinema, na televisão. Nós estamos bebendo disso diariamente. E é por isso que as pessoas estão pensando tão mal, né? Elas não conseguem colocar a sua razão, a sua inteligência nos trilhos corretos. Porque, para piorar tudo, nós temos ainda, né, esta crise na igreja, onde parece que a própria hierarquia da igreja assumiu para si essa doutrina da reparação do mundo. Eu fiz um vídeo recente, né, colocando assim, lado a lado, né, Cristo crucificado, a redenção, e do outro lado o Adam Kadmon, que também tem a mesma posição com os braços abertos, né, entre as esferas, as sepirotes da árvore da cabala, como a reparação do mundo. Ou nós seguimos a redenção do mundo, ou nós vamos cair nessa história da reparação do mundo, não é? Porque parece muito sedutor essa ideia de que é preciso consertar o mundo, como se o mundo tivesse doente. Na música do Michael Jackson tem isso, né? Chama Heal the World, né? Cure o mundo. Então, é como se o mundo tivesse doente, né? Há um aquecimento global, né? A fome no mundo. Então, observa que a Igreja Conciliar ela vai sempre seguir isso. Ou vai pela teologia da libertação, que quer acabar com a pobreza no mundo. Isso é a ideia de reparação do mundo, de consertar o mundo, de construir um paraíso no mundo. E isto também é o próprio, né, o chamado que eu sempre chamei de comunismo ideal. Isso que é diferente do comunismo real. O comunismo real é o sistema que vigorou na antiga União Soviética, em boa parte do mundo, né, durante a Guerra Fria, sobretudo. Mas a ideia do comunismo ideal é a ideia de reparação do mundo, de trazer um paraíso para a Terra. E é justamente disso que se trata o magistério conciliar, por exemplo, de João Paulo II, do Papa Paulo VI, de Bento XVI, do Papa Francisco. Então é justamente disso que se trata, né, toda este rescaldo de coisas que nós vemos aí colocada diante de nós, não é? E nós vamos aí, na medida do possível, procurar instruir vocês, para que vocês tenham conhecimento dessas coisas, porque são coisas que poucas pessoas têm conhecimento, é preciso estudar bastante, não é? É preciso se dedicar a isso para poder conseguir transmitir isso de uma maneira mais fácil, porque é muito complicado, não é? Você entender isso, essa doutrina toda, e procurar transmitir isso de uma maneira simplificada, porque nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem capacidade para poder entrar, penetrar nesse mundo. E até porque, né, é um combate espiritual muito profundo, e
É claro que a gente sofre as consequências, né, de adentrar tão profundamente nessas coisas. Mas alguém tem que fazer isso para que vocês tenham, né, essa facilidade de ter esse material, e dessa maneira ter um posicionamento diante das coisas, não é. Então, assim, a minha proposta inicial é ajudar nessa caminhada, né, fornecendo, os dados daquilo que eu estudei.